Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos na Semana Santa e, como todos nós sabemos, é a principal ritualística das religiões de origem judaico-cristã. A Semana Santa, que culmina com a Páscoa, que na tradução para nós, no português, quer dizer passagem. Passagem de um período de escravidão para um período de liberdade, de uma condição de um povo cativo para um povo liberto, um povo que se tornou uma nação imensa, que deu origem não só a uma religião, que é a religião judaica, como também deu origem a um povo muito grande, a uma nação muito grande, que também deu origem a outros povos, como nós que estamos aqui agora. Somos todos também originários desta cultura judaico-cristã. A Páscoa tem este significado muito importante, que é a passagem. No entanto, a maioria de nós às vezes se esquece do que realmente quer dizer Páscoa. Hoje, Quinta-feira Santa, é a celebração da Santa Ceia. É um episódio contado no Evangelho de Jesus, onde ele serve aos seus discípulos o pão e o vinho. Na verdade, Jesus faz com os seus discípulos a celebração da Páscoa judaica, onde eles relembravam o dia em que o povo judeu, foi liberto da escravidão do povo egípcio, e onde um anjo sugeriu ou indicou que os judeus marcassem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro e depois eles consumissem a carne daquele cordeiro no mesmo dia, acompanhada de um pão. E então eles estivessem prontos também, que eles estivessem já de malas prontas, cingidos, para que pudessem sair do Egito, sair da escravidão para uma nova vida. Eu estou parecendo até um padre falando aqui, gente, na verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês a respeito da Semana Santa é que eu tenho uma formação cristã, eu já frequentei muitas vezes, muitos anos, a Igreja Católica, as celebrações e especialmente essa celebração, que é a celebração da Páscoa, que é a principal celebração como eu já falei, das religiões judaico-cristãs. E todas as vezes é sempre uma repetição. Eu percebo assim, as pessoas fazem jejum e abstinência de carne, de bebidas e de alguns alimentos. Mas elas se esquecem de fazer jejum de palavras que ferem, de calúnias, de mentiras, de fofocas, de intrigas. Elas se esquecem de fazer jejum de palavras negativas, de palavras que machucam, de atitudes negativas, de atitudes que ferem. Elas esquecem de fazer abstinência de palavras, de pensamentos que abaixam a nossa energia, que fazem com que a gente se conecte com energias menos elevadas. Elas se esquecem de fazer abstinência de julgamentos, de palavras que ferem e machucam. E elas acabam se concentrando na forma. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, não só no período da Páscoa, da Quaresma, como é o período que agora nós estamos vivendo, nós nos preocupamos muito mais com a forma do que com o conteúdo. Nós esquecemos da essência.
E nós passamos a cumprir ritualísticas e passamos a seguir determinadas normas simplesmente pro forma, simplesmente para cumprir a tabela. Porque quando nós vamos observar a essência das coisas, num geral, nós não estamos conectados com a essência. Nós estamos conectados apenas com a forma, apenas com a aparência. E o que a Páscoa nos traz, ela é muito mais profunda do que o simples ato de abster-se ou de jejuar. A Páscoa, ela está muito mais associada à transformação, ao novo. A Páscoa com Jesus, ela toma este significado da passagem do homem velho para o homem novo, da antiga consciência adormecida para uma consciência desperta. Jesus é toda a totalidade, é a expressão máxima da consciência crística. Ele veio para nos mostrar que nós somos capazes, totalmente capazes, de vencermos a consciência que está adormecida no ego, mergulhada nas funções e papéis que nós desempenhamos no dia a dia, para a grande consciência, que é a consciência da amorosidade e da plenitude. Jesus é o símbolo máximo do homem novo. O homem que está totalmente desperto. Eu não vou dizer aqui para vocês que ser desperto é uma característica crística e que somente a Jesus foi concedida esta possibilidade. Pelo contrário, Jesus vem para nos mostrar que ser desperto e que estar conectado plenamente com a amorosidade divina do Pai, com a graça plena do Pai, ela é uma condição que é possível e que é dada a qualquer um de nós, se assim o quisermos. Se assim estivermos dispostos a deixar o homem velho para sermos o homem novo. Não é necessário dizer, né, gente, que eu estou falando do homem ser humano, não do homem gênero, do homem masculino, mas do homem ser humano. Jesus, então, é esta representação de que nós somos plenamente capazes de sermos o homem desperto. Porque ele, na condição humana, na condição terrestre, corpórea, massa, na condição matéria, ele foi capaz de transcender todas as suas questões mundanas, humanas, terrestres, para elevar-se a um nível de consciência crística. E a Páscoa representa tudo isso, a passagem desta consciência mundana, humana, para uma consciência mais elevada em conexão com a graça divina. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo depois de passados 2000 anos que a gente escuta o mesmo discurso, são as mesmas ritualísticas, as mesmas práticas, celebrando os mesmos acontecimentos, ainda assim nós estamos mergulhados num poço de egoísmo. Nós não conseguimos entender o que quer dizer a consciência crística, o que quer dizer ser Cristo. E um único ensinamento que ele nos trouxe, se nós formos resumir tudo que Jesus ensinou em uma frase, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós realmente amássemos ao próximo como a nós mesmos, da maneira como Jesus, há 2000 anos atrás, nos propôs, nos ensinou, nós não estaríamos vivendo as coisas que nós vivemos atualmente e vivemos ao longo da nossa história. Simplesmente nós continuamos repetindo os mesmos erros de anos atrás, de milênios atrás.
Esta semana mesmo, no início da semana, uma pessoa invadiu uma creche e cometeu lá diversos crimes com crianças, crimes bárbaros, que nos deixam estarrecidos, que nos deixam a pensar que coisa é essa que existe entre nós seres humanos, que é possível levar um homem, uma mulher, a cometer um atrocídio como esse, uma barbaridade como esta. Aí a gente dá o nome de surto, a gente dá alguns nomes mais generalizados, porque parece até que está virando comum a gente falar que as coisas agora são surto. A pessoa surtou. A falta de amorosidade, a falta de conexão com o outro é que provocam essas coisas. E este ensinamento que Jesus nos deixou, vou repetir aqui: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela parte de um princípio, este ensinamento parte de um princípio que é o amor próprio. Porque se eu devo amar as pessoas assim como eu me amo, se eu não me amo nada, eu certamente não vou amar nada aos outros. Não tem como eu amar as outras pessoas se eu não amar a mim mesma. Não tem como eu oferecer ao outro aquilo que eu não tenho para mim. É impossível você ofertar aquilo que você não tem. Como é que você vai ofertar uma jarra de suco para alguém, um refrigerante, sei lá, um bolo, um pão? Você vai ofertar uma flor se você não possui este elemento, este objeto. Você não tem como ofertar aquilo que você não tem. Portanto, se você não se ama, como é que você vai amar aos outros? A base de tudo sempre é o amor próprio. E nós continuamos fugindo do nosso amor próprio. Por que será que a gente foge desse tal de amor próprio? Sabe por quê? Porque eu só amo o que eu conheço. Se eu não conheço, como é que eu vou amar? Como é que eu vou falar assim: eu amo este pano que tá aqui na minha frente, ó, este pano vermelho. Se eu não conheço esse pano, eu não posso amá-lo. Como é que eu posso dizer que eu amo X pessoa? Se eu não a conheço, eu não posso amá-la. Como é que eu posso dizer que me amo se eu não me conheço? Se eu não me conheço, eu não posso me amar. E o que acontece é exatamente isso. Para que eu me ame, eu preciso me conhecer. E para que eu me conheça, eu preciso parar e refletir. E eu falo nisso assim repetitivamente, porque o parar, o autoanalisar-se, a autorreflexão, ela é a base de tudo. Ela é a base do amor próprio, ela é a base do amor aos outros, ela é a base do amor a Deus. Se eu não consigo ter este amor a mim mesma, eu não terei com mais nada, com mais ninguém, com nenhuma situação. E para que eu me ame, eu preciso me conhecer. E para que eu me conheça, eu preciso ter a disposição de me conhecer. Eu tenho que parar e me analisar. E aí eu volto a perguntar a vocês: quanto tempo do seu dia, semana, mês, talvez até do seu ano, você disponibiliza para se conhecer? Quanto tempo da sua vida você coloca para que você possa se auto-observar? Então, volto com a pergunta a vocês: como que você pode amar aos outros se não ama nem a si mesmo? E como que eu posso falar que eu estou celebrando a Páscoa, eu estou celebrando a ressurreição de Cristo, que eu estou seguindo os preceitos da minha religião e etc., se eu sequer consigo amar a mim mesma? Pense nisso. Um beijão para vocês.